Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Vamos dar continuidade aí à nossa série de vídeos sobre Ellen White, né? Pedindo a gentileza a vocês, em primeiro lugar, para dar um pulo no nosso canal lá, se inscrever, dar um like, anunciar o nosso canal para aqueles que você acha que isso é interessante, que é bom, tá certo? Lembrando também que os meus vídeos, de maneira nenhuma, a minha intenção é de tirar a sua fé, seja lá onde for que você tenha a sua fé. É só mais um motivo para você pensar, nada mais. Ok? E agora nós vamos falar, conforme eu me comprometi no último vídeo, nós vamos falar sobre as falsas profecias de Ellen White. Bom, visitando o próprio site do White State, descobre-se muitas coisas, e uma delas é sobre as profecias de Ellen White que não tiveram cumprimento. Para os adventistas, Ellen White fez uma ou duas profecias que não se cumpriram porque eram condicionais. A realidade, porém, é outra. Foram mais de 10. Vamos ver, antes de qualquer coisa, o que a Bíblia diz a respeito de profetas e suas profecias. Um falso profeta é uma pessoa que finge falar em nome de Deus, mas não foi enviada por ele. O mestre avisou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas para nos enganar. Por isso, precisamos ficar atentos. Marcos, capítulo 13, versos 22 e 23, nos dá uma orientação. Vamos lá. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Então percebam que aqueles que seguem, a Bíblia, que têm a Bíblia como base de fé, tem que ficar atento que iriam surgir falsos profetas. E o Messias, ele inclusive afirma que ele tem avisado a todos nós, no caso os discípulos e os apóstolos, antecipadamente. As profecias não se cumprem. Deuteronômio capítulo 18, versos 21 e 22, nos dá também uma orientação. Vamos a elas. Mas vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Prestaram bem atenção? Seguiram aí com certeza nas suas Bíblias também, né? Se aquela pessoa que se intitula um profeta, e no caso aqui nós estamos falando de Ellen White, quando ela diz assim que foi-me mostrado, vi, o Senhor, o anjo do Senhor me relatou, e também a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz que tudo que ela escreveu é inspirado por Deus, e não acontece, não precisa ser 2, 3, 4 profecias. Uma não aconteceu, a Bíblia nos orienta para não temer essa pessoa, porque essa pessoa não fala em nome do Criador. Vamos lá, guerra entre Inglaterra e Estados Unidos. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 259, nos diz alguma coisa sobre a Ellen White profetizando sobre exatamente esse acontecimento. Vamos ver o que ela diz. A Inglaterra está estudando se é melhor tirar proveito da atual condição fraca de nosso país e se aventurar a fazer guerra contra ele. Ela está avaliando o assunto e tentando sondar outras nações. Teme que, se iniciar uma guerra no exterior, estaria fraca no próprio território e outras nações tirariam proveito de sua fraqueza. Outros países estão fazendo preparativos silenciosos, todavia, diligentes para a guerra, e estão esperando que a Inglaterra entre em guerra contra a nossa nação, para então terem a oportunidade de vingar-se da exploração e injustiças de que foram vítimas no passado. Uma parte dos países sujeitos à rainha está esperando por uma chance favorável para quebrar seu jugo,
Mas se a Inglaterra achar que valerá a pena, não vacilará. Um momento para aumentar as oportunidades de exercer seu poder e humilhar nossa nação. Quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão interesses próprios a atender e haverá guerra e confusão generalizada. Vejam, meus queridos, amados irmãos, amigos, que Ellen White, ela está dando uma profecia aqui que a Inglaterra, em algum momento, iria proclamar guerra contra os Estados Unidos. Alguns defensores de Ellen White dizem que esta profecia foi condicional por esta frase. Veja, teme que se iniciar uma guerra. Olha, se iniciar uma guerra. Então eles dizem que o termo se é condicional. Ok. Mas aí eu peço para eles se atentarem para o final do parágrafo, onde ela diz o seguinte, presta atenção. Quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão interesses próprios a atender e haverá guerra e confusão generalizadas. Percebam que nesta frase, quando ela diz quando, ela afirma que um determinado tempo aconteceria tal declaração de guerra. E ainda nesta frase ela diz haverá, afirmando que certamente o conflito seria iminente. Então eu digo, analisando todo este parágrafo, que sua profetisa com relação à Inglaterra dizia respeito à guerra civil americana e não se cumpriu. Não adianta. Se você vai lá, adventista, defensor de Ellen White, seguidor de Ellen White, que eu respeito. Lembrando, não estou aqui para tirar a tua fé em Ellen White. Eu estou aqui para fazer você raciocinar só. Então você que defende Ellen White, é seguidor de Ellen White. Quando você se depara com pessoas trazendo essa profecia para você que não se cumpriu e você vem com a condicional se, veja que lá no final ela afirma que haverá uma guerra. Tá certo? Ellen White predisse também que Jerusalém jamais seria reconstruída. Verdade. Primeiros Escritos, página 75, ela diz assim, vamos lá. Vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída e que Satanás estava fazendo o máximo para levar a mente dos filhos do Senhor para essas coisas agora, no tempo do ajuntamento, impedindo-os de dedicar todo o seu interesse à presente obra do Senhor, levando-os assim a negligenciar a necessária preparação para o dia do Senhor. Meu amigo, Ellen White, fundamentando-se equivocadamente em outros autores, também predisse que a Turquia deixaria de existir. Veja, primeiro, ela diz que Jerusalém não seria reconstruída. Nós estamos vendo aí Jerusalém, a história nos mostra. E agora ela fala da Turquia. A cidade de Jerusalém foi reconstruída e Israel voltou a existir como país, tá ok? Ellen White também fundamenta, de uma maneira equivocada, entre outros autores, e predisse que a Turquia deixaria de existir. Vejam, Josiah Litty diz assim, a ascensão e progresso do Adventismo. O escudo e a revisão do Advento, maio de 1844, página 92, citado em livro de fontes dos Estudantes da Bíblia Adventistas do Sétimo Dia, página 513. A Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, volume 11, páginas 51 e 52. Diz que a Turquia continua a existir e atualmente não parece haver possibilidade de que venha deixar de ser um país tão cedo. Vocês estão percebendo, meu amigo? Ellen White diz que Jerusalém jamais seria reconstruída e que a Turquia iria desaparecer. Ellen White também profetizou que alguns que estavam vivos em 1856 estariam vivos por ocasião do retorno de Cristo. Veja que primeiro lá em 1843, já vimos aí em outros vídeos, 1844, e agora 1856 ela diz que os que estavam vivos iriam continuar vivos
no retorno de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 131 e 132, diz assim, vamos lá. Foi-me mostrado o grupo presente à assembleia. Disse o anjo, alguns servirão de alimento para os vermes, alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas, outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados na vinda de Jesus. Ela se referia a pessoas que estavam presentes em uma reunião da Igreja Adventista e por já haverem morrido todos, essa profecia também não se cumpriu e muito menos Jesus ainda voltou. Tá certo? Ellen White também afirmou em 1850 que Cristo retornaria em poucos meses. Primeiros Escritos, página 58, diz assim: Vi que o tempo para Jesus permanecer no lugar santíssimo estava quase terminado, e podia esse tempo durar apenas um pouquinho mais, que o tempo disponível que temos deve ser gasto em examinar a Bíblia, que nos julgará no último dia. E Jesus ainda não voltou. Ellen White adorava marcar data para Jesus voltar, né? Ellen White também afirmou que a Guerra Civil Americana era um sinal de que Cristo iria logo retornar. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 260. A Guerra Civil Americana terminou em 1865 e estamos em 2019. Portanto, passaram 154 anos e Jesus ainda não voltou. Repito, Ellen White adorava marcar data para Jesus voltar. E ainda os seguidores de Ellen White dizem que ela nunca marcou data para Jesus voltar. Ellen White também profetizou que Cristo voltaria antes da escravidão ser abolida. Vamos lá. Primeiros Escritos, página 35. Ellen White afirmou nesse trecho, em que descreve a vinda do Senhor assim: Começou então o jubileu, período em que a terra devia descansar. Vi o piedoso escravo levantar-se em triunfo e vitória e sacudir as cadeias que o prendiam, enquanto o seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer. Percebam que aqui Ellen White faz uma alusão das ocorrências em Apocalipse e o caos e a liberdade causada na ocasião da volta de Cristo. E Cristo não voltou. Ellen White adorava marcar datas, não é mesmo? Ellen White também profetizou que a escravidão seria restabelecida nos Estados Unidos, lá no sul dos Estados Unidos. Coleção Spalding Magan, página 21, e Lançamentos de Manuscritos, volume 2, número 153, página 300, diz assim, vamos lá. A escravidão novamente será revivida nos estados sulistas, pois o espírito da escravidão ainda vive. A escravidão não voltou a ser legalizada no sul dos Estados Unidos, certo? Você sabe, você conhece a história. Foi um problema muito grande para acabar com a escravidão nos Estados Unidos, mas quando acabou, acabou. Tá certo? Mais uma profecia de Ellen White que não se cumpriu. Ellen White também profetizou que a terra será logo despovoada se Jesus demorar a voltar. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 304, diz assim: Foi-me apresentada a condição de degeneração atual da família humana. Cada geração se tem vindo enfraquecendo mais, e a humanidade é afligida por toda forma de enfermidade. Milhares de pobres mortais de corpo deformado, doentio, nervos em frangalhos e mente sombria vão arrastando uma existência miserável. Cresce o poder de Satanás sobre a família humana. Não viesse em breve o Senhor e destruísse o seu poder, e não tardaria que a terra estivesse despovoada. Bom, a despeito de tantas guerras, fomes, epidemias, essas
catástrofes naturais como furacão, tufão, maremoto, tsunami, nós vemos é que a Terra está cada vez mais povoada à medida que o tempo passa. Percebem como Ellen White adorava tocar o terror nas pessoas, em seus membros? Adorava, gostava demais de tocar o terrorismo nela. Oh, Jesus vai voltar. Oh, Jesus vai voltar. A terra vai desaparecer se Jesus demorar para voltar. Ellen White também predisse que os senhores dos escravos dos seus dias experimentariam as 7 últimas pragas descritas lá no livro do Apocalipse. Primeiros Escritos, página 276, diz assim: ao passo que o Senhor tem de enfrentar as 7 últimas pragas e então passar pela segunda ressurreição e sofrer a segunda mais terrível morte. Todos os senhores dos escravos do seu tempo já estão mortos. E onde estão as pragas ditas em Apocalipse que esses homens iriam passar conforme a sua profecia? Hein, seguidor de Ellen White, eu lhe pergunto. Ellen White também profetizou que estaria viva quando Jesus regressasse. Ela adorava marcar a data de Jesus voltar. Primeiros Escritos, páginas 15 e 16, diz assim, vamos lá. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse, olha novamente e olhe um pouco mais para cima. Com isto olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Logo nossos olhares foram dirigidos ao oriente, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão do homem, a qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos nós, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha a aparência de fogo. Bom, para aqueles que são adventistas, a leitura dos escritos de Ellen White parecem confusos. Mas vou decifrar aqui o que ela disse. Quando Ellen White diz que estava orando e de repente tem uma visão sobre os salvos, e ela quer ver o que acontece na terra, nas entrelinhas ela está dizendo que na ocasião da volta de Jesus e o suposto arrebatamento, ela estaria viva. Você que não é adventista, para você pode parecer confuso, como eu disse, mas não. As pessoas que estão dentro da denominação adventista são treinadas a entender o que Ellen White fala. Mais uma profecia que ela diria que estaria viva quando Jesus retornasse. Ela morreu e Jesus não voltou. Ellen White também afirmou que a enfermidade do irmão Cal não era para a morte, mas para a glória de Deus. Ela fez uma profecia onde alguém não iria morrer naquele instante por aquele problema. Iria ser curado para a glória de Deus. Charles Lee, um ex-pastor adventista, relata em seu livro que ele foi junto com Tiago e Ellen White, Uri Smith e outro homem visitar Cal, o editor da revista adventista em sueco, que estava doente com febre tifoide. Lee relata ter ouvido ela orando ao Senhor, ali presente com o seu poder restaurador, para erguer Cal, cuja doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. Lee também disse que ao sair da casa, Ellen revelou que acreditava que Cal teria a saúde restaurada novamente. Lee viajou para Chicago e no dia seguinte recebeu uma correspondência informando que Cal havia morrido. Charles Lee, 3 questões importantes para os adventistas do sétimo dia a considerar. Meus queridos, amigos, amigas, irmão, irmã, Ellen White
fez diversas profecias que não se cumpriram. Eu trouxe aqui algumas, como eu venho dizendo nesta série de vídeos sobre o Adventismo e Ellen White. Eu não posso ter a pretensão de trazer tudo, senão vai ficar somente o meu canal sobre o Adventismo e Ellen White. E não, o meu propósito é de pagar, né, um compromisso, de cumprir com um compromisso com diversos adventistas que fazem parte da denominação, para trazer algo sobre o Adventismo no meu canal. Então vocês percebam que Ellen White, a profetisa do Senhor dos Adventistas do sétimo dia, conforme a Bíblia, não é para se temer esta mulher, porque diversas profecias dela não se cumpriram. Tá certo? Legal que você veio até aqui. Nós vamos agora entrar num último vídeo sobre os plágios crassos de Ellen White, sobre o que ela escreve, dizendo que é Deus inspirando, e tudo copiado de outros autores. Tá certo? Vai lá, dá um pulo no nosso canal, se inscreva, dá um like, compartilha, propague para aqueles que você acha que seria interessante. Tá certo? Um abraço e até o último vídeo.